Gente, então a gente começou a gravar a aula 9, né? E vai ser o capítulo 24 de Homo erectus, tá? A história complicada de Homo erectus, né? Em inglês, eles põem a posição que de Homo erectus fica mudando, né? Acho que eu prefiro a história complicada de Homo erectus, né? E Homo erectus sempre foi uma espécie que se supunha estar entre o Homo antigo e o Homo sapiens. Porém, hoje em dia, muitas pessoas acham que essas espécies de Homo erectus, na verdade, representam duas espécies, Erectus e Ergaster. E o Ergaster seria um precursor de Erectus e também de todo mundo, né? Não importa qual é a interpretação, é claro que a emergência de Erectus/Ergaster representou um novo tipo de hominídeo e um comportamento bem diferente, incluía a habilidade de sair da África, o primeiro hominídeo a sair da África, pelo que a gente saiba, né? Bom, o Homo erectus ele foi descoberto por um médico, né? Marie Eugène François Thomas Dubois. De 58 ele nasceu e morreu em 1940, né? Então, de novo, para a época ele viveu bastante, 52 anos, né? Ele foi um médico e um paleoantropólogo holandês. Ele foi trabalhar como médico na, na Dutch East Indies, né? Os holandeses tinham Índias do leste e Índias do oeste, né? Essa da Guiana francesa, holandesa, as Índias do oeste, e sendo Java, Bornéu e assim por diante, colônia Sumatra, colônias holandesas, né? Então ele foi trabalhar lá, né? Aí ele ganhou fama mundial, descobriu o Pithecanthropus erectus, né? É um nome que ele escolheu porque na época um anatomista falou maior cérebro de um macaco, de um símio, é 500 centímetros cúbicos de um gorila meio grande, né? E o menor cérebro humano moderno, né, que é normal, né, não tem microcefalia, é 1.000 centímetros cúbicos aproximadamente. Então, o intermediário entre o homem e o macaco vai ter 750 centímetros cúbicos de cérebro. E aí, quando o Dubois, que diferente do resto do pessoal na época, por causa da influência do Darwin e Huxley, se gritava que os ancestrais do homem estavam na África. Só que ele tinha uma intuição que os ancestrais do homem estavam entre os símios, né, o gibão, né, que tem muitas espécies, e o orangotango, né, tem duas espécies, né? E ele foi, então, aproveitou o fato de que ele estava indo ser médico nas Índias, né, holandesas, né, do leste, né, ou seja, Java, Sumatra, para poder cavar nessa região, né? Então, é, ele achou um crânio, uma calota, e depois um fêmur, né? No rio Trinil, né? E aí, na região de Solo, né? Então, ele, ele inicialmente ele estava meio desapontado com a calota, porque ele achou que tinha muitas características de macaco. Mas, quando ele mediu o volume, ele estimou que o volume era por volta de 800 centímetros cúbicos. Ou seja, por volta de 750 centímetros cúbicos. Ele falou, intermediário entre o homem e o macaco, piteca, né, que é macaco, e antropos, homem, né, macaco-homem. Erectus, porque ele achou o fêmur e supôs que o fêmur era uma espécie do mesmo indivíduo, né? Quer dizer, mesmo indivíduo não, mas é uma espécie da mesma espécie, né? E aí ele propôs que eles eram bípedes e eretos, mas tinha um cérebro intermediário entre o homem e o símio, né? E ficou popularmente chamado de homem de Java, né? Pois ele foi encontrado em Java, né? Agora, claro que posteriormente a gente tirou o nome Pithecanthropus e mudou para gênero Homo, porque ele usava ferramentas e tudo isso aí. Então a gente juntou tudo com Homo habilis, Homo rhodophensis e Homo erectus com o mesmo gênero, né? Agora,
ele não fez o sucesso que ele queria fazer, né? Ele descobriu em 1998, ninguém prestou atenção nele, né? Só posteriormente que aceitaram. Então ele ficou meio desapontado com isso. Mas ele doou sua coleção para o museu em Leiden, né? O Museu de História Natural em Leiden, né? Bom, aqui é Trinil, no Rio Solo, né? Aqui é a reconstrução que ele fez. Essa parte de baixo aqui, ele não tinha como era. Então, ele fez uma interpretação que era entre o homem e o macaco. Por o chute, não é bem assim, tá? E isso aí, essa reconstrução reflete a ambivalência que ele tinha sobre a natureza do fóssil. E ele criou características de macaco, por exemplo, prognatismo e caninos grandes, que não são encontrados nos erectos de verdade, tá? Ele fez um chute, só que esse chute está errado. E esse fêmur talvez seja de Homo erectus, ou talvez seja de Homo moderno, né? Existe uma briga, né, que se ele é mesmo do mesmo horizonte ou se ele é do horizonte posterior, né? Mas o fêmur dos erectus é desse jeito mesmo, então. Então, provavelmente está associado. Deixa eu só ver aqui. Eu estou escutando, talvez. Alguém chegou, né? Depois. Pronto. O Eduardo vai participar. Deixa eu só compartilhar a lista para ele assinar também, né? Bom, vamos lá voltar. Então, aqui, nesse slide aqui, a gente tem a comparação, a figura 24.5, né? Entre um crânio de erectus e um crânio de Homo sapiens, né? Primeira coisa que dá para ver é que, né, se você começar de cima para baixo, o crânio do erectus ele é pontiagudo, né? Ele tem como se fosse uma lâmina, porque é onde se insere a musculatura, né? É a crista sagital, né? O gorila tem uma bem desenvolvida, né? Mas o erectus ele é mais pontudinho. Então, se olhasse para trás, o crânio parece mais triangular, enquanto que o nosso é redondo, tá? Então, isso aí é a primeira coisa. Se você olhasse para trás, o crânio humano moderno é redondo e o deles era um triângulo, né? Outra coisa é que o rosto está mais para cima na face. Por quê? Porque tem pouca testa, né? Então, quando a gente olha uma pessoa, a gente vê que os olhos estão mais ou menos, sei lá, né? Um terço da cabeça, né? Os olhos, para eles, estariam aqui em cima, né? Por quê? Menos testa, tá? Então, a testa era achatada e pouco, ela não era vertical, ela era, na verdade, é, abaixada e indo para trás, assim, direto, quase partindo da sobrancelha e indo para trás, né? O rosto é largo, né? O rosto do erectus é largo, com órbitas grandes e um orifício nasal grande. Os dentes são relativamente grandes, não tanto quanto os australopithecus, mais grandes. A mandíbula é grande também, poder forte. Os lugares de inserção na musculatura, por exemplo, as maçãs do rosto, o arco zigomático, são grandes, né? Onde a musculatura do pescoço se encontra com o crânio, tinha um tórax occipital, né? E o próprio, né, o osso occipital, ele é arredondado, né? A gente é tudo arredondado, porque tem o cérebro grande, e para eles era pontiagudo, aí a musculatura se inseria e fazia. Então, né, o ser humano moderno, além de ter uma testa vertical, né, eles não têm uma constrição pós-orbital muito grande, enquanto que do erectus era, então, isso aí a gente vê de cima, né? O erectus tinha uma constrição pós-orbital grande, né? Os dentes são menores no ser humano moderno, tem uma mandíbula pequena e com queixo, né? Todos os outros não têm queixo praticamente, né? E que mais? Acho que a gente pegou a maioria das características, né? Bom, aí Dubois descobriu o crânio dele, o osso, descobriu outras evidências, mas o pessoal não deu muita bola e ele ficou muito triste, né? Aí vem o Franz Weidenreich, ele trabalhando
em Pequim, né? Hoje Beijing. Só que veja, Pequim é o nome da capital chinesa em cantonês. E Beijing é o nome da capital em mandarim, né? Então, no fundo, não é errado chamar Pequim e Beijing de nomes diferentes, porque tem 6 idiomas de chinês que são falados por muita gente e tem um monte de outros idiomas menores, né? Então, no fundo, as pessoas dizem, não, que errado chamar de Pequim, né? Tem que chamar de Beijing, né? Tá bom, os chineses decidiram que a língua oficial é o mandarim, então Beijing, então Pequim tem que mudar para Beijing. Só que não é errado, né? Porque né, o pessoal do litoral, os cantoneses, falavam chinês cantonês. Eles chamavam Beijing de Pequim, né? Então, mudar, né? Então é o homem de Pequim, né? Não está errado esse nome, porque Beijing e Pequim é a mesma coisa, né? Só os mesmos caracteres, isso aí é uma coisa da China, todo mundo usa os mesmos caracteres, mas a linguagem é diferente, tudo aparentado. Então aqui, cavando lá no sítio, né? Na época, eu vejo todo mundo tem chapéu, né? E ele cavou, né? E tinha que cavar um negócio assim mesmo, porque na China, desgraçadamente, durante séculos, ossos de dragão têm sido usados como remédio, né? E ossos de dragão eles pegavam nas cavernas. Então, isso aí fez um desastre para as cavernas de acesso fácil, que todos os fósseis que tinham lá foram usados para fazer remédios que não funcionam, né? Porque, óbvio que não vão funcionar, né? Você triturar um fóssil para curar uma doença não vai resolver. Só que essa caverna, você tinha que cavar de cima para baixo, era um abismo, né? Então, aí, o acesso era mais difícil, né? Bom, o Weidert, isso aqui são chineses, né, voltaram para os mesmos sítios e cavaram. E eles descobriram, inclusive, pedaços dos crânios que principalmente que eles fizeram. Eles pegaram os dejetos que foram cavados pelo Weidert, passaram numa peneira. Então acharam fósseis que eu não tinha achado. E, além disso, foram cavados no mesmo lugar e acharam mais espécies. Isso é importante, inclusive eles cumprimentam os fósseis do Weidert. Mas é importante porque o Franz Weidert, Weidenreich, ele achou os fósseis, ele preparou os fósseis, os japoneses invadiram a China, né? A China, a Segunda Guerra Mundial começou antes, né? Para todo mundo começou em 39, né? Para os chineses começou com a invasão a partir de Manchukuo, né? Que era a Manchúria, né? Que os japoneses já tinham conquistado e transformado numa colônia. Né? Eles também já tinham conquistado a Coreia, né? Tomaram dos russos, né? A Manchúria, eles tomaram do povo, né, de lá, né? E depois eles usaram isso aí como base para invadir a China. E a guerra, então, começou para eles 2 anos antes, em 1937, né? E o Weidenreich teve que fugir, né, de Pequim, aí depois tudo não tem. Aí, quando chegou no porto para ir embora, roubaram no meio do caminho, né? Provavelmente virou remédio, né? Eles trituraram para fazer remédio, né? Então, esses fósseis foram perdidos. Ele já tinha feito réplicas que já tinha mandado para os museus da Europa. E os chineses, recavando nesses sítios, nessa época moderna, eles reencontraram não só pedaços que estavam faltando no Weidenreich, que complementa os crânios, mostrando que eles existiram, né? Não foi inventado, né? Mas também encontraram novos crânios, novos ossos, né? E muitos dos ossos têm marcas de mordida. Durante muito tempo, pelo fato de que tinha uma camada grossa de carvão no teto da caverna, se achava de que eles usaram fuligem de muitas fogueiras. Né? Mas aí, a análise desses depósitos demonstrou que todo esse carvão foi depositado quando teve um enchente, depois de um incêndio, e essa enchente levou toda essa fuligem para a caverna e depositou de uma forma aquosa, ou seja, não foi fogueiras, né? Então, né, uma das melhores evidências de que o homem tinha usado fogueiras durante séculos foi para água abaixo, né?
E os crânios tinham um monte de ossos de animais, só que todos estourados por hiena. Aí alguém percebeu que os crânios de Homo erectus são estourados por hiena, igual, né, se você não enterra uma pessoa direito na África, né, por exemplo, você foi visto por médicos trabalhando em hospitais africanos, que morria alguém, né, e a família não tinha dinheiro para enterrar, então eles mesmos enterravam no cemitério do hospital. E como não tinha caixão, enterravam no lençol mesmo. Né? As hienas cavavam e iam comer o crânio. E elas mordem a face e abrem, né, o crânio para expor o cérebro. Né? Então, provavelmente isso aí aconteceu com os Homo erectus de lá. Então, os Homo erectus eles não estão na caverna porque eles moravam na caverna. Mas até, de vez em quando, ficassem na caverna. Mas os esqueletos que estão inteiros, mortos lá dentro, são esqueletos de hienas gigantes. Ou seja, ah, os Homo erectus estão lá porque eles foram convidados para o jantar daí. Ele era o jantar, né? Então, ó, quando uma hiena te convidar para jantar, primeiro pergunte o que eles vão comer, né? Porque talvez você seja o prato principal, né? Que foi o caso deles, né? Então, esses hienas tinham, né, o tamanho de um leão, aproximadamente, né? Então, eles eram predadores formidáveis, né? Pachycurcuta brevirostris, né? Então, aqui está o crânio, né? Está a musculatura associada, né? Fazendo chute, né? Baseado na crocuta, né? Hiena pintada, né? E aqui está a reconstrução do rosto dela, né? E aqui é o tamanho dela, né? A hiena moderna tem o quê? Uns 70, 80 centímetros no ombro. Essas hienas tinham uns 20 centímetros a mais, né? Então elas já estavam com a altura de um leão no ombro, né? Talvez o leão seja um pouquinho mais, né, mais comprido, só que mesmo assim eram animais formidáveis, tá? Bom, o Weinreich, ele foi lá e teve que gastar muita lábia, porque o Delbora estava ofendido, não queria brincar com ninguém, isso, aquilo. Só que ele conseguiu analisar e comparar os crânios de homem de Pequim, sinantropos, né? Homem de Pequim, Sinan, China, tropos, né? Pequinenses, com os crânios de Pithecanthropus erectus, né? E a conclusão é que era a mesma espécie, né? Com variação geográfica, né? Então, veja, aqui embaixo a gente tem os Homo erectus da Indonésia e em cima os Homo erectus da China, né? Então, veja, ambos, comparado com o crânio moderno, têm essa crista sagital, né, pontiaguda, né? Só que o de Java é ainda mais pontiagudo, né? Ambos tinham um tórax supraorbital bem desenvolvido, né? Mas o tórax supraorbital do Homo erectus de Java era tão desenvolvido, né, que meio que dominava, parecia uma prancha de surf grudada na testa, né? E veja, o Homo erectus da China tem um pouquinho de testa, né? O de Java não tem, né? Se a sobrancelha fosse cabeluda, você seria sobrancelhas aqui no topo da cabeça e putz, mais nada em cima, né? O tórax supraoccipital e essa escama do occipital, elas eram mais pronunciadas. Então, você tem escama, escama é escama, né? Escola, escama, né? Escomates, né? Com escamas, né? Então, tem o osso occipital e o nucal, né? Então, eles, né? Eles são um pouquinho mais arredondados, e o tórax é um pouquinho mais arredondado, não muito, mas um pouquinho mais, no da China do que no de Java. No de Java, você vê, né? Ele provavelmente fazia um buraco no travesseiro quando ele dormia, né? Porque, não que ele tivesse travesseiro, né? Mas se tivesse, porque era um machado, né? A forma, né? Que mais? O arco zigomático ainda mais largo, né? E você tem uma depressão paracijatal, né? Que faz com que, né?
né? Você tem a crista sagital, você tem uma depressão que aí, realmente, em inglês se chama pinhead, né? Você tem uma cabeça que parece a cabeça de um alfinete, né? Então, os Homo erectus de Java eram pinhead, né? E depois, que mais? O prognatismo alveolar, ou seja, né, a projeção das mandíbulas e dos incisivas, né, está presente nos dois, só que os dentes são muito maiores e projetantes do que o do homem de Java, do que do homem de Pequim. Então dá para ver que eles são a mesma espécie, mas existe variação geográfica, e o homem de Java é todo mais robusto, né, comparado com o homem de Pequim, tá bom? Eles são mais ou menos da mesma época, se estimou na época, né? Agora, posteriormente, né, na África, foi encontrado Homo erectus. Por quê? Né, pela família, né, dos liquis. E aqui, ó, aqui em Kenya National Museum, ER, né, que é a coleção de 37 e 33, de Cubifora, tem 1,8 milhões de anos. Então, esse crânio aqui, ele tem muitas similaridades com o erectus da Ásia, mas algumas das características, veja, esses esquama, né, essas escamas aqui da parte de trás, o tórax supraorbital é menos pronunciado, tá bom? Ele tem mais testa, tá bom? E ele não tem essa crista sagital tão pronunciada, né? Então, ele parece mais com os espécimes chineses do que os espécimes da ilha de Java, né? E ele não tem algumas características que surgem posteriormente, né? O arco zigomático não é tão grande, assim por diante. Então, existe a ideia de que, como eles parecem ser mais antigos, hoje em dia a gente não tem mais tanta certeza disso, porque alguns dos fósseis de Java que foram encontrados posteriormente são bem antigos, né? Então, isso aí sugere de que talvez eles ocorreram quase simultaneamente. Mas os mais antigos são encontrados na África, tá? E eles não têm as características do Homo erectus posterior. Então, sugerindo que talvez eles saíram da África como Homo ergaster, da região Homo erectus na Ásia, mas na África eles continuaram existindo e se tornaram uma espécie distinta que posteriormente dá origem ao heidelbergensis, né? Que é o Homo erectus avançado, né? O Homo sapiens arcaico, né? Então, veja, essa percepção aqui, que é da década de 70, né, talvez 80, assim, você tem o Homo pithecus como sendo ancestral de tudo. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia a gente sabe que o Homo pithecus é parente do orangotango. Depois a gente tem os Australopithecus africanos, que se surgiram há 4,5 milhões de anos. Não é. Mas tem o afarensis, né? E os Australopithecus robustos, eles coexistem com a linhagem que leva o Erectus. Essa linhagem não tem 750 mil anos, tem 1,8 milhões de anos, né? Então é mais antiga, tá? E que mais? Homo sapiens sapiens, ele aparece, talvez, a gente chutaria a partir de 500 mil anos atrás, né? E o Neandertal, ele aparece há 250 mil anos atrás, tá bom? E veja que eles começam a admitir que talvez os robustos coexistiram com erectus e os neandertais coexistiram com o Homo sapiens moderno. O Homo sapiens moderno, a gente mudou essa data para entre 200 mil e 300 mil anos atrás. Então, todas essas datas mudaram. Bom, existia essa dúvida, né, se esse fêmur pertencia mesmo ao, né, eles falaram, não, esse fêmur não tem nada a ver com esse crânio, né? Mas, o que é interessante é que o garoto de Nariokotomi, que foi descoberto posteriormente, em 1984, o Kenya National Museum, ou seja, a família Leakey, né? WT 15.000, ele foi descoberto em 84, né, no Lago Turkana, no Quênia, é completo.
seja, morreu e foi enterrado na lama de um rio. E aí ele está quase completo, né? Então você tem o osso, né? Aqui a gente tem o rádio, isso aqui é a una, né? Tem duas unas, né? Tem um número, né? Tem as costelas, tem a clavícula, tem o crânio mais ou menos intacto, tem boa parte do quadril, né? E tem as duas pernas, inclusive tudo, né? Fêmur, tíbia, fíbula, né? Um ossinho do pé, uns ossinhos de dígito, né? Então ele está quase completo. E se vocês olharem aqui, tá vendo? A tíbia, o fêmur, eles têm esses negócios de crescimento, ó, aqui embaixo também, perto do calcanhar, que é um disco de cartilagem. Ou seja, é um moleque. Ele talvez tivesse como por volta do que, 12 anos, ele já tem a altura de um adulto médio, né? Então, ele provavelmente teria mais de 1,80 m de altura quando terminasse de crescer, tá bom? Então, e mais de 1,80 m de altura, as tribos nilóticas, ou seja, do Rio Nilo, nessa região da África, elas de Kika e assim por diante, eles, né, os Maasai, eles, olha, parece que eles são um time de basquete, né? Porque eles são tudo alto, né? 1,80 m é baixinho para eles, né? Então, né, a maioria dos jovens e adultos dessa região tem mais de 1,80 m. E são as proporções do garoto Nariokotomi dessa região, né? Lago Turcana, né? Faz parte do conjunto de lagos, Lago Vitória, que são a fonte do Nilo, né? Eles se sucedem geograficamente, né, ao longo do Grande Vale e dão origem ao Rio Nilo, né? Então, realmente, um povo nilótico. Os povos nilóticos têm, durante centenas de milhares de anos, essa forma, né? E, provavelmente a pele era negra também, para aguentar o calor, né? E o sol intenso, né? Não, o crânio é diferente, mas o corpo é essencialmente o homem moderno, né? É mais robusto. Eles provavelmente eram mais fortes, em média, do que a gente, né? Mas tinham as proporções, tá? Então, aqui o garoto Narikotomi, comparado com a Lucy, vocês já viram as figuras antes. E o que é interessante é que a Lucy é uma pigmeu de floresta, né? Floresta semidecida, seca, mas um pigmeu, né? E boa parte do ano tinha sombra e elas tinham as proporções, né? Mas era úmido, né? Então, um, é, ela tem proporções de pigmeu. O Homo erectus, ou seja, eles andavam bastante, mas subiam em árvores, né? O Homo erectus, ele, né, ele tem proporções, esse é o garoto na Narikotomi, de um corredor, tá? Então, eles, né, a diferença dos australopitecos o genoma, pelo menos o genoma, o Homo erectus em diante, que eles conseguem correr. Então, magres e endofensos provavelmente não corriam também, né? E os australopithecus também eram mais andarilhos do que corredores, né? Corredores, assim, corredores de longa distância, né? Tipo maratona, né? E talvez eles usassem na estratégia de caça deles. Bom, aqui são os sítios associados com Erectus ou Ergaster, né? Então, Nariokotomi, 1.600.000 anos, né? Dakar, 1 milhão de anos. Cubifora, 1,8 milhões de anos. Laetoli, 130 mil anos, né? O Vale da Garganta do Vai, 1.250.000, né? Saskatans, por volta de 1 milhão de anos. Tem Erectus que foi encontrado mais antigo na África do Sul recentemente, né? Depois, Salé, Sidi Aberarã, Tenerife, Tignef, tudo por volta de 700 mil anos, né? Depois, Ceprano, 600 mil anos, era um dos mais antigos. Aí o Homem da Tapeca foi encontrado com 1,6. Aí em um outro sítio na o antecesso, 800 mil anos, em um outro sítio foi encontrado mais antigo, 1,2 milhões, na Espanha. Né? Então está faltando alguns pontinhos aí, mas esse livro
tem que ser atualizado, né? Depois, na China, você encontra Sukujin, 400 mil anos, né? Hexian, Lantian e Yomantan, entre 750 mil anos, 600 mil anos, por aí, né? Depois, Sandiran, 1,6 milhões. Monchoqueto, 1,8 milhões, ou seja, simultâneo com a África, né? Depois, Nagadon, talvez 50 mil anos. E Trinil, volta de 1 milhão de anos, tá bom? Então, veja, é, o homem de Java, o Homo erectus, né? Ele se espalhou pelo mundo e, pelo visto, ele saiu da África, foi pelo litoral e a Índia, isso e aquilo, e chegou em Java, né? A pé, né? Na época nem precisava de barco, porque quando o nível do mar estava baixo, eles conseguiam andar a pé até lá, né? Eles não conseguiam andar até a Austrália, a Nova Zelândia, né? Porque o mar é profundo, né? Na linha de Wallace, né? Por causa das fossas da Mariana, que são tão fundas, que mesmo com o nível do mar baixo, não conecta, né? Mas dá para andar a pé, né? Isso, inclusive, chama Península de Sulawesi, que junta tudo, né? Junta Java, Bornéu e Sumatra numa massa única, né? Então dá para andar a pé toda essa região, tá? Bom, Ciprano na Austrália era considerado um dos mais antigos, 600 mil, né? Um crânio bem, né? Com característica bem robusta, mas com cérebro grande. E além disso, claro, a gente encontra um monte de sítios, a gente não pode esquecer essa tecnologia, que marca os lugares. Então, por exemplo, a Europa tem uma ocupação muito antiga, né? E muitos sítios, mas é só de pedra, que nem esse sítio 50 que a gente já viu, né? Eu gravei para vocês, né? É uma tecnologia, pelo menos na Europa e até a Índia e na África, é a arqueoliense, né? Com machados de mão, muitos machados de mão, mas também essas picaretas ali, furadeiras, e nesses cutelos largos, né? Aqui o kit, né? Que é feito pelo né, pesquisadores da arqueologia experimental, né? O laboratório do Top, né? Aqui algumas representações antigas de Homo erectus, né? E botando ele peludo, né? Só que existe a possibilidade de eles já, né, há 800 mil anos, né? Desculpa, há 1,8 milhões de anos já ter perdido os pelos, porque para correr a gente tem que perder muito calor, né? Ainda mais no sol quente, né? E eles provavelmente não eram peludos. Eles provavelmente eles tinham uma pele negra, né? E sem pelos, né? Então, essas representações mais antigas provavelmente estão erradas, né? A face, talvez fosse assim mesmo, né? Baseado, né? Mas o pelo teria na cabeça, né? Na região pública, provavelmente, que nem é na gente, né? Quando você olha, compara as áreas usadas pela fala Homo sapiens e Homo erectus, a fala provavelmente era muito mais enrolada e gutural nos Homo erectus do que nos homens modernos, né? Por quê? Porque o nosso palato ele é mais arredondado, né? E quando a gente fala, a gente faz sons, né? Que vai assim por diante, que a gente consegue, né? A gente precisa de um palato com um arco grande e uma língua para você conseguir fazer esses sons. Com uma língua mais comprida e um palato maior e mais comprido, menos, tendo menos esse arco, então o som seria mais. Então a fala deles provavelmente era mais cultural. Uma coisa que é interessante é que os seres humanos frequentemente eles usam, né? As mãos, né? Você vê pessoas falando no telefone, às vezes a pessoa está falando no telefone aqui, está gesticulando, e a outra pessoa não está vendo. Então, parece que gesticular faz parte de se comunicar para seres humanos. Inclusive, pessoas cegas já gesticulam. E o mais interessante de tudo é que duas pessoas cegas conversando, elas gesticulam também. Então, talvez seja uma coisa inata, né? Crianças cegas, surdas e mudas, né? Elas sorriem e mexem os ossos, mostrando que talvez, né, quando elas estão sonhando, por exemplo, parecendo que tem algum instinto aí. Então, talvez querer falar com as mãos vai é uma coisa antiga, e talvez esses, né,
os nativos-americanos, eles tinham uma linguagem de caça. Eles tinham um monte de símbolos, inclusive, que eram compartilhados por várias tribos distintas, tá bom? Então, eles, mesmo que eles não conseguiam conversar, porque a língua era diferente, eles tinham uma linguagem de caça comum. Essa linguagem de caça era de muito uso quando os índios estavam caçando. Então, talvez seja uma coisa antiga, a linguagem com gestos, né? Bom, aqui a gente tem um crânio no Moabius, ou no Castro, né? Esse molde foi feito com látex, né? E o pesquisador Hall descobriu que o cérebro era bem maior do que o Australopithecus e que tem uma área de Broca incipiente, tá bom? A área de Broca é associada com a fala, né? Então, sugerindo que talvez de Homo habilis e diante, alguma habilidade de falar já existia, né? Então, se os Australopithecus falassem, não falavam. Os Homo habilis, os Homo rudolfenses, talvez eles começaram a ter alguma habilidade. Mas é o Homo erectus mesmo que provavelmente começou a conversar, além de fazer ferramentas mais sofisticadas, né? Então, aqui, eles fazendo lascas, machados de mão, né? E também fazendo pontas mais aguçadas, né? E, então, se você pensar, o Homo erectus está associado à primeira ocorrência fora da África, ele está associado à caça sistemática, ou pelo menos carniçagem sistemática, né? Com destrinchamento de carcaça. Então, por exemplo, tem um famoso, né, elefante que foi encontrado, em que ele tinha provavelmente morrido porque ele afundou num pântano. E aí eles usam as próprias pernas do elefante para fazer como se fosse uma pontezinha. E eles ficavam destrinchando a carcaça do elefante, levando a carne nas costas para fazer fogueira do lado, né? E fogo está associado ao Homo erectus, né? Agora, o melhor indício das cavernas de Pequim não são mais. Mas você tem evidência de fogueiras, acho que o mais antigo é 800 mil anos atrás, né? Ou seja, feito por erectus, né? A gente não sabe quando o fogo foi domesticado, né? Mas tem quase 1 milhão de anos de domesticação do fogo. Aí a gente sabe que né, há 400 mil anos atrás, eles estavam usando fogo para fazer pontas de lança, né? Eles botavam um pedaço de pau na fogueira, né? E depois eles raspavam. Botavam, aí isso endurece a madeira, né? E aí eles faziam uma ponta pontiaguda, é, né? Raspando com uma pedra, um pedaço de madeira, queimando, raspando, aí para fazer uma ponta bem pontiaguda, né? E endurecida pelo fogo, tá bom? E tem uma infância mais prolongada do que os anteriores, principalmente os Australopithecus. Mas provavelmente o Homo rhodophensis e assim por diante. Bom, para chegar em Java, então, ó, isso é uma reconstrução do Homo ergaster de Java, né? O Homo ergaster de Java, desculpe, Homo erectus de Java, olha o tórax supraorbital, né? Olha os arcos zigomáticos pronunciados, olha os dentes grandes, né? E, inclusive, ó, esse tórax supraorbital subpronunciado, o supraorbital e também o, o tórax aqui atrás, né? Tudo isso aí, o ergaster é mais redondinho, né? Então, ele era mais pontiagudo, né? E aqui, esse aí é uma reconstrução do Homem de Java. Então, eu quero que vocês percebam que as sobrancelhas estão toda a cabeça, não tem testa, né? Então, você olharia, pareceria que tá faltando um pedaço, né? Porque o cérebro era menor do que o nosso, né? A gente tem entre 1.000 e 1.500, e o deles era 700, 800, né, centímetros cúbicos do cérebro. O Homem de Java, né? Eles provavelmente foram andando pela península na época da glaciação, aí o nível do mar subiu, aí essa península se transformou na Malásia, né? Na Sumatra, Java, Bornéu, as Filipinas e Celebes estavam separadas, tá bom? Mas Bornéu estava conectado com Java, né? E estava conectado com a Sumatra, e de uma área grande aí embaixo e que dava para andar a pé, né? Então, veja, dava para você sair aqui, dessa ponta aqui, que provavelmente é o Vietnã, e ir andando a pé até a Malásia, né? Porque é uma coisa, talvez não direto assim. Mas dando uma voltinha aqui,
dá pra você chegar em Bornéu, né? Então, essa voltinha aqui, Tailândia e Bornéu, tá bom? Então, né, é uma coisa só, né? E bem maior, uma área grande, tá? Bom, quando você compara um crânio humano com um crânio do Homo erectus, o crânio é bem mais grosso do erectus, tem essa quilha, né? Que torna tudo isso aí um capacete. Um capacete, né? Então, é um crânio de erectus e é mais grosso, tem essa crista proeminente e tem apoio dos lados, né? Então, veja quão fininho é o nosso crânio aqui e veja quão grosso ele era. Sem energia, você dá uma paulada aqui, a energia caminhava, era absorvido por esse osso grosso aqui. A gente não, se não fraturar aqui, fratura aqui. Nossa, então, aí outra coisa, muitos dos crânios, por exemplo, nesse crânio do homem de Pequim, você tem uma depressão que ele recebeu uma paulada na cabeça, fraturou o osso, depois consertou. Então, consertou porque tem sinais de que cicatrizou, né? Então, talvez os Homo erectus, eles disputavam as coisas na porrada, dando pauladas na cabeça um do outro, e eles tinham um crânio que era como se fosse um capacete desses que o pessoal usa para fazer obra, né? E aí eles aguentavam as pauladas, né? E quando o nosso cérebro ficou maior, para a gente manter o peso igual, a gente teve que reduzir a grossura do crânio. E aí o nosso crânio ficou bem mais frágil, tá bom? Então, os Homo erectus, eles faziam alguma coisa diferente, que talvez, é, né, se você recebe uma paulada na cabeça, pode causar sangramento embaixo do osso, que pode fazer pressão no cérebro. Esse indivíduo aqui, de que recebeu essa paulada, ele sobreviveu, né? Pelo menos o tempo suficiente para poder cicatrizar o osso, tá bom? Então, você pode entrar numa coma e não sai da coma, né? Por causa que aumentou a pressão do cérebro, tá bom? Como um coágulo subcutâneo, né? De lá dentro do cérebro, né? A pressão interna aumentou, né? Mas parece que, então, os Homo erectus, eles eram adaptados a tocar porrada um na cabeça do outro, né? Então, essas reconstruções dele com pele negra, normalmente são válidas, porque ele saiu da África, né? E foi morar em regiões tropicais, né? Então, a pele, se vocês olharem, qual é a cor da pele do homem que mora na Austrália, né? Negra, né? Como que é a cor da pele da população original da Índia, né? Negra, né? Em toda a Tailândia, o resto, você tem povos da floresta que tem pele negra, né? Os negritos das Filipinas também, pele negra, né? Então, os negritos das Filipinas são um povo da floresta, então são anões, né? Mas tem a pele escura, né? Então, isso aí são adaptações da região tropical. Então, essa migração que teve para fora da África, pela Índia, cadê lá? Essa migração que teve dos Homo erectus, provavelmente essa que foi para o litoral e desceu até essa região, tudo isso aí é região, né, tropical, na mesma latitude que o Nilo, né? Então, pele negra provavelmente foi mantida nessas regiões. Só quando o homem foi para uma região mais ao norte, que a pele deve ter ficado branca. A gente vai falar isso aí quando a gente discutir raça, né? Só que Damaníse é interessante, porque é um sítio de 1,8 milhões de anos. A gente realmente conseguiu marcar a data, porque ela está bem documentada, tem um bom museu lá no momento. Já teve 5 crânios lá em Damaníse, né? Além de um monte de ossos que já dataram vários métodos. E essa data é muito boa. E 1,8 milhões essa data de Mojocheco, ela permanece incerta no sentido que o pessoal está. Mas será que é do fóssil mesmo ou será que é do substrato? Esse aqui tem essa discussão. Só que da Manise, não. Essa data não tem como discutir. Ou seja, é simultâneo. Então, talvez o Madre saiu da África e aí evoluiu para Homo erectus, Homo ergaster, e voltou para a África, tá bom? Então, o Homo habilis saiu da África e o Homo erectus voltou da Ásia para depois de evoluir na Ásia, né? Vai saber, né? É, mas essas datas estão ficando cada vez mais parecidas, tá? Agora, esse aqui é um esqueleto Sandiran 17, né?
que na verdade parece um pouquinho com o homem de Pequim, né? Ele é seu crânio, né? No sentido de que ele não é assim tão grosso como esse crânio aqui, né? Ele é um pouquinho mais arredondado, né? Talvez fosse uma fêmea, sei lá, né? Só que então, o pessoal no Japão, eles pegaram esse crânio de região 17 e usaram para fazer uma reconstrução do Homem de Java. Então, Hisao Baba, né, é o criador de antropologia do Museu Nacional de Ciências de Tóquio, e o escritor Yoshi Yazawa, reconstruíram a sua aparência. Eles pegaram, depois usaram massinha de modelar para criar a musculatura, depois adicionaram óleos de vidro, isso aqui, numa cartilagem, tudo. Aí depois eles completaram, né? E aí o indivíduo que eles fizeram é um indivíduo que é um pouquinho diferente desses aqui, né? Baseado em crânios diferentes, né? Então, a cor da pele foi chutada, né? O... Aqui eles fizeram ele com uma pele marrom, né? Marrom, parece um índio americano, na verdade. E aqui está uma pele bem mais escura, negra, né? Essa aqui está intermediária, né? Isso é chute, né? Está usando povos que habitam essa região, né, para tentar recriar essa reconstrução. Aqui, ó, eles completaram os dentes, eles completaram o tecido mole, depois eles completaram os tecidos e finalmente eles têm sem pelos, né? Como ele talvez seria. Agora, uma coisa que é interessante, Homo habilis silofensis tem um aumento de cérebro grande. Então, aqui, ó, número de centímetros cúbicos, né, de 500 para 1.600, né? E aqui o tempo antes do presente. Então, ó, crescimento do cérebro na África. Habilis silofensis, 800 centímetros cúbicos. Depois, Erectus ergaster rhodesiensis, até 60, né, 1,2 milhões de anos. A gente ultrapassa 1,2 rápido. Aí, ó, os erectos asiáticos. Mano, um tempão, né? Então, vai, devagar, vai, chega em 1.200, mas chega em 1.200, na África chegou a 1,2 milhões de anos antes do presente. Na Ásia, entre 200 mil, talvez 50 mil anos, eles têm 1.200. Agora, o Heidelbergense e o Neanderthalense, eles saem de 1.100 e eles chegam a 1.500, né? Os Homo sapiens, eles surgem com cérebro de 1.500, né? E depois cai para, hoje em dia, 1.300, né? Por quê? Porque o tamanho dos seres humanos diminuiu. Os homens, né, que saíram da África, Homo sapiens, eles eram como garoto tucano, né? Em altura, né? Então tinham entre 1,80 m e 2 metros de altura, fácil, fácil, né? Era um povo alto e magro, né? E provavelmente pele escura, negra, né? E porque estava adaptado à África, né? E tinha uma inteligência muito maior, faziam ferramentas muito melhores do que os povos em Neandertal e assim por diante, né? E é, substituíram eles, né? Aí, posteriormente, talvez por migração, eles adquiriram pele mais clara e assim por diante, né? E se adaptaram ao clima local, tá bom? Isso aí foi a posteriori, né? E se você é maior, você tem 2 metros de altura, você tem um cérebro de 1.500. Se você tem 1,70 m de média, 1,60 m em média de altura, como o pessoal na época da agricultura, né? Um, o tamanho ficou menor e o cérebro também ficou menor, né? Agora aqui, Zukudin, né, o homem de Pequim, né, o desenterrar, Franz Weidenreich, o pesquisador, né, Sinthantropus pequinensis, uma das reconstruções, né, ele encontrou 14 indivíduos, né, que eles estavam destruídos. Então esse aqui é um slide sumário, né. E bom, aqui há uma historinha interessante que eu vou contar e eu vou terminar nesse slide, tá bom? Saiu no New York Times, né? Isso aí, não lembro agora, acho que foi em 2006, alguma coisa assim, né? Eles fizeram DNA dos piolhos.
E o piolho, eles descobriram várias coisas interessantes. Primeiro, que os gorilas têm um piolho, né? Que é meio achatadinho, né? E é diferente do piolho humano, né? E do piolho do chimpanzé, né? Ele é meio quadradinho, assim, né? E o piolho do gorila é diferente do piolho do chimpanzé e do homem, né? Isso de ter uma divergência de 7,5 milhões de anos usando o relógio molecular. O piolho do chimpanzé é parecido com o piolho humano, né? Um, e tem divergência de 5 milhões de anos, tá bom? Então, talvez o homem e o chimpanzé estavam próximos, aí começou a ficar diferente, aí sofreu especiação, né? E aí, o que que acontece? O, o piolho de cabeça, o piolho de cabeça, ele vive nos pelos da cabeça, né? E, e por volta de 1,5 milhões de anos, a maior parte do cabelo do corpo humano desaparece e o piolho fica confinado à cabeça humana, né? E o Homo erectus levou esse piolho para a Ásia, porque os piolhos do Homo erectus têm 1,5 milhões de diferença. E aí, o homem, os índios americanos, se encontraram com o Homo erectus na Ásia e pegaram um piolho, talvez roubaram as roupas, né, do Homo erectus, e pegaram o piolho, né, ou bateram papo e cataram o piolho dos outros, aí os índios pegaram o piolho de Homo erectus. E aí, levaram esse piolho para as Américas. Então, quando você olha tribos indígenas no meio da
Gente, vocês estão me escutando? Sim. Então, o que aconteceu? Caiu a chamada quando? Eu já tinha conseguido dar boa parte da aula ou foi lá no meio? Só caiu nesse último slide ali. Mas talvez quando eu apertei ESC, ele escapou de tudo, né? Então, deixa eu encerrar a gravação aqui, né? Você Interromper. estava falando do piolho. Eu cheguei até o fim do pior, não cheguei, né?